Hoje nós vamos falar sobre um romance histórico de muita importância, que leva o nome de uma protagonista, da protagonista da obra, Dora Doralina, de Raquel de Queiroz, que faz parte da segunda fase do modernismo, de 1930 a 1945. Com a característica da prosa, o contexto histórico da época era a Segunda Guerra Mundial, a ditadura no país, as perseguições políticas, entre inúmeros problemas, acentuaram a preocupação com o ser humano, no plano social e individual. Os temas principais abordados na prosa são a preocupação social e política, o espiritualismo, a metafísica, o questionamento existencial. Havia na literatura e na artes o desejo por uma realidade social, cultural e espiritual. A segunda fase do modernismo, a arte mergulhou fundo no tenso panorama ideológico da época, buscando analisar as contradições vividas pelo país e representá-las pela linguagem estética. A primeira fase do modernismo, demolidora e experimental, preparou o terreno para este segundo momento. A nova linguagem dos modernistas já não chocava tanto, já não chocava mais. Lembre-se que essa linguagem estética era uma autodefesa, pois os ditadores, a ditadura já se instaurava no país. Então havia essa preocupação de como colocar, como denunciar, como se assentar nesse terreno perigoso, nessas areias movediças da política da época. A produção literária do período, na prosa, ela era diferentemente da primeira, em que reinou a poesia. Agora a prosa de ficção ocupa lugar de maior destaque, sobretudo pela estreia de muitos escritores. Examinada em conjunto, a prosa ela é dividida em três: prosa regionalista, prosa urbana e prosa intimista. A prosa regionalista busca de traços peculiares de nossa realidade, trazida pelos românticos. Uso de uma linguagem muito mais próxima à fala brasileira. Influência das ideias socialistas, principalmente a região do Nordeste, marcada por contrastes sociais mais chocantes, forneceu material para grande parte da prosa, com os temas da seca, do cangaço, do misticismo, são motivações para essa fase, muito conhecida como a literatura do Nordeste. A prosa regionalista é uma obra inaugural. O primeiro a publicar nesta área foi José Américo de Almeida, com a obra A Bagaceira, que foi publicada em 1928. Importantes regionalistas dessa fase da prosa regionalista é Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Jorge Amado e, claro, Raquel de Queiroz, que é a autora da videoaula de hoje. Raquel de Queiroz, ela nasceu em Fortaleza, migrou para o Rio de Janeiro devido à Grande Seca em 1915. Esse episódio serviu de inspiração para o 15. Seu estilo é marcado pelo intenso uso do discurso direto e análise psicológica das personagens. Destacam-se em seus romances João Miguel, 1932, Caminho de Pedras, 1937, As Três Maria, 1939. Depois disso, Raquel de Queiroz ficou sem publicar por mais de 36 anos. Talvez com a perda da filha, que ela teve e de repente perdeu por meningite, e ficou sem deixar herdeiros sanguíneos, Raquel de Queiroz coloca na obra Dora Doralina as características de uma heroína. Ela voltou no cenário literário apenas em 1975. Lembre-se, a última obra dela foi As Três Maria, 1939. E a última obra que foi Memorial de Maria Moura, 1992. Dora Doralice é uma obra que incita ao leitor um percurso, caminhos que leva até a dor. As dores até a morte. Em 1975, Raquel de Queiroz, depois de 36 anos que havia escrito um romance, volta ao cenário da literatura brasileira, com Dora, romance que denuncia evidentes traços biográficos, cuja ambientação inicial é o interior do Ceará,
precisamente a Fazenda Soledade, localizada em um município fictício denominado Aroeiras. Os traços da autora nessa obra são diferentes. O apego à terra natal, a problemática da seca, embora a Doralina não é diferente, mas ela foca mais o sentimentalismo e a falta de descendência da autora. Então, os traços da vida da escritora se confundem um pouco com essa obra. A história de dores e perdas é contada pela protagonista, que inicialmente é frágil e dependente, principalmente da mãe. Torna-se uma mulher livre, emancipada e até apaixona-se. Ah, a paixão chegou. O lugar era distante de tudo, parecia mesmo o calcanhar do mundo, sem arvoredo nenhum, só a caatinga muito rala e desforiada. Deus te livre quanto àqueles solidões. A obra ela é dividida em 3 partes. Ela é densa e extensa. Primeiro livro, o livro da senhora. Segundo livro, o livro da companhia. E terceiro livro do comandante. Dora é uma personagem marcada pela dor. Perde o pai muito criança e é criada pela mãe. Elas mal se suportam. A convivência entre as duas é de inimigos mortais. Dora sabia que merecia mais do que aquele amor quando é pedida de casamento. Um amor de conveniência. Casou-se com ele por falta de opção, mas também para mostrar à mãe que existia quem a desejasse. Ela casou-se para se sentir superior à mãe. É a decepção que dá impulso para que Dora lute e consiga a sua liberdade. Quando ela vai para o Rio de Janeiro, ela incorpora uma companhia de teatro e esse foi o passo seguro para a tal libertação que ela queria. Dora abre mão da independência conquistada em nome do amor. Quando ela conhece o comandante, ela se entrega, ela se cala, mas o silêncio é profundamente expressivo e conveniente. Ela é a própria personificação da dor. Como diz no romance, a vida é todo um doer. A videoaula de hoje seria isso. Não temos questões sobre esse romance, pois ele é bastante envolvente e lembro novamente, o melhor estudo é a leitura.